Lição 6 na classe de adultos com o tema Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Interessante isso aqui, ó. A igreja é um organismo vivo. É um corpo, hein? Spoiler, hein? Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Tá bom? Olha só. Deixa eu olhar aqui o texto. A leitura bíblica em classe está em Atos 6, de 1 a 7. Vamos ler? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, vamos lá, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, cuidar das pessoas e de suas necessidades não era algo de menos importância. Pelo contrário, era uma prioridade. Tanto que os apóstolos tomaram a decisão de separar pessoas específicas para cuidar das necessidades físicas, materiais mesmo das pessoas, enquanto eles se dedicariam a cuidar das questões espirituais. Não é? Isso aqui também é um reconhecimento de que há pessoas na igreja que vão atuar na palavra, na oração, na liderança, e outras, embora todos estejam servindo, mas outras vão... Interessante essa expressão que ele usa aqui, ó. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha só, essa expressão é exatamente para você remeter ao garçom, que serve a mesa, serve pessoas, atende às necessidades das pessoas. Bom, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e igualmente cheios de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, você percebe aí um cuidado com a igreja de uma maneira completa, ok? Muito bem. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Eu peço aqui a sua atenção, porque a ideia desse tipo de conteúdo aqui na internet não é a gente ler a revista para os irmãos, tá bom? Mas é nós fazermos algumas pontuações que vão ajudá-los em suas aulas, tá bom? Então fique atento, porque eu não vou ficar lendo a revista, mas eu vou dizer, olha, aqui a gente vai tecer tal comentário para te ajudar a entender, tá bom? Muito bem. A introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Olha que coisa interessante. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos
adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em quais deles a nossa igreja se enquadra, tá? Então, nós vamos aqui analisar, tá, alguns modelos de organização. Mas antes, vamos falar da estrutura da igreja cristã para entender esta diferença, não separação, diferença entre organismo e organização. Não é uma separação, não é uma divisão, é uma diferença. Vem para acrescentar. A estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Vamos pegar aqui a Bíblia, metaforicamente. Você tem costume de rabiscar a sua Bíblia? Eu rabisco minha Bíblia toda. Vamos olhar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 27. E ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tá? Então, veja, os membros funcionam pela harmonia do corpo, ou o corpo funciona pela harmonia dos membros. Isso é um exemplo de como a igreja funciona. Os membros não existem independentes uns dos outros. Tá? Não. Os membros, eles existem para serem unidos uns aos outros, para formarem um corpo. Tá? A igreja, portanto, como organismo, ela atua, ela se torna visível e ela se torna factível nesta junção dos seus membros uns aos outros para formarem um corpo, para formarem um todo. Tá? E aqui, nesse aspecto, a igreja como corpo, precisamos dizer que nós estamos falando da igreja de Cristo. Nós não estamos falando de uma denominação. Tá? E aqui me permita uma colocação. Cuidado para não achar que igreja de Cristo é só quem congrega na nossa igreja, na nossa denominação. Tá? Não, a igreja de Cristo, ela é formada por todos que, pela fé, receberam a Cristo em suas vidas, renderam suas vidas a Cristo, renunciaram ao mundo e vivem para agradá-lo. Pronto. Então, sendo assim, a igreja de Cristo, como corpo, não tem placa. Anotou? A igreja de Cristo como corpo não tem placa. Cuidado. Tem gente que acha que só... Não, cuidado. Como eu disse, não são modelos diferentes de cultuar, de servir e talvez até de crer, mas desde que creia da forma correta e da forma bíblica. Então, muito cuidado, porque às vezes tem cristãos da nossa igreja que não dá nem a paz do Senhor para um irmão, só porque ele salva diferente. Então, nós falamos a paz do Senhor. O outro fala paz. O outro fala paz e graça. O outro fala graça e paz. Não, eu só... não sei, bom dia. Ok? Outra coisa. Então, a igreja como organismo, ela é essa junção de membros que formam um corpo. Ok? Até aí? Como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, ela seguia uma liderança centralizada nos apóstolos, que seriam os pastores hoje. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio, né? Reunião de obreiros. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo
a enrijece, a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. O que seria uma igreja institucionalizada? Anote aí. É uma igreja que se move em torno da instituição. Ou melhor, da denominação. Se eu estiver errado, alguém me corrija nos comentários, por favor. Uma igreja, como organismo, ela se move, tenha quais forem as características que tiver, mas ela se move pelo reino, pela palavra. E Cristo é o centro desta igreja. E por isso ela é organizada. Agora, uma igreja institucionalizada, ela se move em torno de homens e de interesses humanos e às vezes até mundanos. Tá? E por isso ela caminha para a morte. Por quê? Porque o pilar, e aí é uma igreja institucionalizada, uma denominação, não a igreja corpo. Aqui já começa a diferenciar. Ok? Então, uma denominação, ela pode deixar de ser igreja de Cristo, mesmo tendo título de organização, se ela é mais institucional do que organizacional. Ou seja, se ela está mais focada em homens, em coisas terrenas, do que em Cristo, na palavra e no céu. Tá? Vimos que a igreja, tópico 1.3, ela é um organismo vivo, uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo em estruturas mais simples. Então, o nosso corpo é um organismo organizado. Ficou legal, hein? O nosso corpo é um organismo organizado. Imagina a orelha lá no pé. Imagine o meu nariz um pouco na testa, assim, ó, 2 buracão aqui na testa. Já imaginou? Imagine os meus dedos nos joelhos. Ficaria organizado? Funcionaria para alguma coisa? Não. Então, a organização, ela traz funcionalidade para a igreja. A organização mostra e revela a existência da igreja. Porque sem organização, a igreja fica invisível. É por isso que os sem igreja e os desigrejados é incoerente dizer que fazem parte da igreja, porque eles não aceitam a organização. E desde o início, não só aqui em Atos dos Apóstolos, mas o ministério de Jesus era um ministério organizado. Jesus tinha os 12, que eram os mais próximos. Nos 12, ele tinha 3 ainda mais próximos. Isso é organização, gente. Pedro, Tiago e João. O ministério de Jesus tinha tesoureiro. O ministério de Jesus tinha financiadores. A Bíblia diz mulheres que o serviam com os seus bens. E Jesus tinha mais de 500 discípulos. Paulo vai dizer depois, aos quais apareceu por mais de 40 dias. Então, o ministério, a igreja, o reino é um organismo e organização. Portanto, é um organismo organizado. Com funcionalidade, com liderança, com autoridade. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Para quê? Para que a igreja cresça. Então, quem não reconhece a organização da igreja, a liderança da igreja, é incoerente. Quem não aceita nenhum tipo de organização, nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de autoridade. Ok? Por quê? Porque é como se um time não precisa ter técnico. Uma empresa não precisa ter gerente. A escola não precisa ter professor. Não precisa organizar. Então tudo é organizado. A escola tem que ter organização, a empresa tem que ter organização, não é? A vida política tem que ser organizada e a igreja de Cristo também, organizada, tá bom? Então, anotou aí? A igreja é um organismo organizado. Oh, ficou legal. O que você achou desse primeiro tópico nosso? Eu vou acelerar agora. Mas antes, o que você achou desse nosso primeiro tópico? Fala para mim aqui nos comentários. Enquanto você bebe uma água junto comigo, para irmos
para o segundo tópico. Lembrando os irmãos, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Eu quero lembrar também do nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento super didático, um treinamento muito especial. E você tem a oportunidade de adquiri-lo por um preço extraordinário de lançamento. Eu tenho aqui nas minhas mãos, é assim que você vai assistir, você vai acessar uma plataforma e aí você vai acessar as aulas, elas estão aqui e cada vez que você clica numa aula, ele vai abrir a aula para você e aí eu vou surgir ali ministrando a aula para vocês. Olha lá, sou eu aqui ministrando aqui a aula para vocês e aí você vai passando aqui, tem todas as aulas. Aqui você tem aula sobre mudança, a mudança começa em nós, planejamento e preparação da aula. Tem uma aula aqui muito legal que é a aula onde eu falo sobre aplicação e tem uma aula aqui que eu falo sobre métodos de aprendizado. Você precisa, essa aula ela é extraordinária. Por quê? Porque você vai aprender que na mesma sala de aula você pode usar diversas ferramentas de ensino para alcançar diversas formas de aprendizado. Nem todo mundo aprende igual. Eu, por exemplo, eu memorizo fazendo anotações ou falando em voz alta. Então, tem 4 ferramentas muito simples. A fala, a repetição, a discussão e a escrita. E eu te ensino, neste treinamento, você a usar estes elementos na sua aula, para que a sua aula se torne mais dinâmica até para você parar de ser aquele professor que pega a revista todo trêmulo, sem autoconfiança, fica só lendo a revista, e você passa a gesticular mais, você passa a interagir mais com seus alunos. A aula será muito mais cativante para você como professor e para os seus alunos também. Tudo isso muito mais na palma da sua mão está aqui o nosso treinamento. Preço de lançamento com 70% de desconto. É o link aqui na descrição. Adquira já. Vai abençoar a minha vida, o meu ministério e com certeza vai lhes abençoar também. Amém? Muito bem. Preste atenção. Vamos continuar aqui. Igreja, um organismo vivo e organizado. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Tá? Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso. Como um organismo vivo, a igreja no Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava. Então, a igreja como organismo, podemos dizer que fala dos seus aspectos espirituais, ok? A igreja como organização vai falar das questões sociais, das questões materiais, das questões físicas, que também refletem nas questões espirituais, ok? Esta igreja, ela enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Por exemplo, ela instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou missionários. O que é isso? É um organismo vivo, agindo, funcionando de forma organizada, tá? Então, é impossível a igreja avançar. Anote aí, ó. É impossível a igreja avançar ou a igreja crescer sem organização. A igreja precisa ser organizada. Organizada. Até porque representamos um reino organizado. O reino dos céus é organizado. Por exemplo, no aspecto litúrgico, tá? Tópico 2.2. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva e para que a igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados. No aspecto ritual, também a igreja celebra o batismo e a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Ah, não é Santa Ceia, irmão? Não discute, não. Segue em frente, por favor. Então, veja. A igreja é um organismo organizado. Ela atende às demandas espirituais, sociais, físicas e
emocionais uns dos outros, tá bom? Então, a igreja, desta forma, ela possui, por exemplo, liturgia. Para que existe a liturgia? A liturgia existe para que o culto seja organizado. E ó, vou falar uma coisa para vocês. A liturgia assembleana, ela é linda. É linda. E ó, eu ministro muito para adolescentes, muito. Deus tem me levado assim. Esse final de semana eu estive em Jandira. Gente, é maravilhoso ministrar a adolescentes, tá? E é lindo de ver. Por exemplo, sábado eu cheguei, só tinha eles, nem o pastor estava numa reunião. E se vocês verem a alegria deles cantando os hinos da harpa, foi algo assim maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, liturgia, ritual, né? É claro que é preciso tomar cuidado com a liturgia, porque às vezes a liturgia ela nos faz ir para o culto já sabendo tudo que vai acontecer. E tem gente que se acostuma tanto com a liturgia que quando não faz aquela liturgia, ele reclama. Sabe que tem gente que não vai no culto dos jovens porque ele fala assim: eles não vão cantar nem da harpa. Se bem que eu creio que deveria cantar. Deveria cantar. Faz parte da nossa identidade. Inclusive nesse culto que eu estive sábado, que coisa linda. É lindo de ver porque une todo mundo, une a igreja toda, une a orquestra, eles cantando, é lindo. Ó, o meu lema é: deixa eles protagonizar, que é lindo, que é maravilhoso. Então, a igreja tem um aspecto litúrgico e ritual, né? Então nós temos a nossa ceia, nós temos o batismo, são rituais, são ordenanças bíblicas que somente uma igreja organizada ela vai executar. Senão como é que faz? Quem que batiza? Batiza onde? Batiza em qualquer lugar? É? Como é que batiza? Como é que faz isso? E aí a gente pode entrar talvez numa discussão, quer dizer, por que só os pastores podem batizar? Às vezes eu faço perguntas, gente, e as pessoas interpretam errado, elas acham que eu estou fazendo essa pergunta. Não! Pessoas fazem essa pergunta hoje, eu não tenho dúvidas. Né? Mas pessoas hoje já questionam. Ué, por que só o pastor pode batizar? Se eu ganhar alguém para Jesus, sei lá, no meio da rua, não posso batizar a pessoa? Né? Nós precisamos entender que no primeiro momento quem batizava era João Batista, depois os apóstolos. Não é? Então, a igreja ela é organizada. É preciso inserir a pessoa em um corpo. Tá, fui lá, batizei e deixei para lá. Toma ceia onde? Vai ser pastoreada por quem? Entende? Então, uma igreja organizada, ela caminha com organização. Ela caminha dentro de liturgia, de rituais, de ordenanças. De novo, não podemos deixar a liturgia engessar o culto. Amém? Essa foi a nossa aula. Eu vou parar aqui no tópico 2, até porque o meu desejo é descobrir se você está assistindo até agora. Será que está? Eu acho que não tem ninguém assistindo até agora. Mas eu vou concluir aqui no tópico 3.4, só para mostrar que o nosso sistema de governo da Assembleia de Deus, ele foi adotado pelo sistema norte-americano, que tem o governo presbiterial, mas nós adotamos o sistema episcopal e congregacional, tá? Lembra que lá no início dos anos 1930, a Assembleia de Deus havia sido fundada por batistas, que seguiam o modelo congregacional. Mas esse sistema foi sofrendo modificações, até que foi criada em 1930 a Convenção Geral, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral estadual a que são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliadas, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é a Confradesp, que é a Convenção Fraterna
das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, é a Confradesp que faz essa alocação de pastores nas cidades, não é? Nas cidades, e os pastores trabalham dentro das cidades, nas igrejas locais. Mas os chamados campos, não é? As cidades onde há uma presidência estabelecida, é a convenção estadual, a Confradesp, que, sob a pessoa hoje do pastor José Wellington Júnior, a Confradesp, que faz essa alocação de pastores nas diversas cidades do nosso estado. Amém, meus amigos? Eu espero tê-los ajudado a compreender esta aula, uma aula linda, maravilhosa, sobre a importância da organização da igreja como um organismo. O organismo, ele só é visto pelo mundo por causa da igreja organizada. A organização, ela valoriza o reino. A organização mostra que o reino de Deus é um reino organizado. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.